Boa noite a todos. Essa é a nossa aula 32, que nós fizemos na segunda. Hoje já é quarta-feira e a gente teve um problema na gravação, né? Na verdade, a aula não foi gravada e hoje eu estou gravando a aula. É claro que ela sai um pouco diferente, porque alguns detalhes, algumas questões que as pessoas colocam, que foram respondidas naquele dia, quer dizer, atendeu a questão das perguntas, ela hoje nós vamos falar muito por cima. Mas nós vamos gravar a aula desde quando ela começou, lá na segunda, até quando ela terminou. Quer dizer, todo o material que foi discutido ali está gravado aqui, com exceção de alguns detalhes, como as pessoas participando, essa coisa toda. Então, nós estamos aqui na nossa aula 32 e vamos seguindo no nosso processo, agora em gravação, e a gente está falando, se vocês se lembram, do mundo espírita, o mundo dos espíritos, capítulo 1, que são as ordens e classes, né? Essa foi, na aula passada, nós falamos dessa pirâmide, que ela tem divisão em 3 ordens, né? A ordem dos espíritos imperfeitos, a ordem dos espíritos bons e a ordem dos espíritos puros. Então, nós começamos a falar sobre isso, passamos algumas informações aqui, que são a terceira ordem. A terceira ordem são os espíritos imperfeitos, de que nós desse planeta fazemos parte, né? E ele vai falar de uma características gerais para toda essa ordem, são características para todas essas ordens, nós já discutimos na aula passada, está lá, e aí hoje a gente continua com esse assunto que é muito importante para nós, porque as pessoas têm algumas tendências a achar algumas coisas assim, que nível que nós estamos, nós já somos espírito mais evoluído, nós somos espírito, não é assim que funciona, né? Não é a informação nem a intelectualidade, isso é importante, fundamental. A intelectualidade pode levar ao desenvolvimento moral. Então aqui nós estamos falando das ordens e nós vamos nos situando, entendendo as classes dentro das ordens. Muito bem. Então aqui nós estamos dentro da ordem, que é a ordem terceira dos espíritos imperfeitos. Então vocês sabem que a ordem terceira dos espíritos imperfeitos é a base da pirâmide, é a que tem mais classes. E é que a grande maioria dos espíritos encarnados aqui nesse planeta e desencarnados, com exceção dos missionários, dos espíritos protetores, tudo isso, todos os outros estão dentro desse processo de terceira ordem. Mas dentro da terceira ordem tem várias classes que tem uma mais voltada para o mal, outra menos, outra já está lutando, está buscando, então nós vamos entender um pouco. Então vamos dizer assim, a 10ª classe, então entenda que toda a pirâmide se divide em 10 classes, sendo que a terceira ordem é a que tem mais classes, tá? E a última classe, a situação mais crítica dentro desse processo, ou os espíritos mais atrasados, pertencem à 10ª classe, que é a classe dos espíritos impuros. Mas eu queria fazer uma observação aqui, é que nós podemos ter características de várias classes, não é especificamente, agora eu sou dessa classe, só tem essa característica, não tem as outras, não é assim. Nós temos uma característica predominante de uma classe, então somos daquela classe, mas podemos ter alguma coisa das outras classes? Podemos, e a gente vai entender isso daqui. Então a terceira ordem é dos espíritos imperfeitos, é o que nós estamos falando, e é a 10ª classe, que são os espíritos impuros. Então, essa classe é a classe que define os espíritos mais atrasados dentro do processo que a gente estuda das classificações dos espíritos. Então, vamos ver quais são as características dos espíritos impuros. São inclinados ao mal, de que fazem objeto de suas preocupações. Então, aí, só nessa frase, já dá para entender a situação crítica. Eles são inclinados a fazer o mal sempre. E o motivo da preocupação, o motivo de vida deles é fazer o mal, né? Daí a gente pode pensar, às vezes a gente faz algum mal assim sem querer, ou por alguma questão de um vício, mas a gente está tentando lutar, não é isso. Aqui ele faz isso, é isso que ele faz da tua vida, da vida dele, o espírito, e ele gosta de fazer isso. Como espíritos, dão conselhos pérfidos. Então ele está falando como espírito, quer dizer, os desencarnados, que às vezes vêm numa reunião mediúnica, às vezes intuem, às vezes obsediam, né? Como espíritos dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança. Esse mascaro de todas as maneiras para melhor enganar. Bom, quando a gente olha aquela primeira característica, a gente assim pode dizer que uma boa parte das pessoas
e nós que estamos estudando, estamos tentando ser um pouco melhor, estamos tentando vencer as nossas dificuldades, nós não teríamos aquela característica. Não quer dizer que a gente não tenha um mal dentro da gente, mas a gente não faz isso objeto da nossa vida. Nessa segunda característica, nós podemos até falar, olha, nós não ficamos dando um conselho pérfido para ninguém, mas a gente tem algum quesinho, né, de discórdia, fazer uma maledicência, uma fofoca, isso ainda está dentro da gente, como se fosse assim os últimos extentores dessa característica. Porque a gente não faz isso sempre, a gente pode fazer isso por alguma razão e depois se arrepende, então é preciso entender. Ligam-se aos homens de caráter fraco para cederem às suas sugestões a fim de induzi-los à perdição. Então aqui está a questão das obsessões mesmo, dos processos em que esses espíritos buscam mesmo quais são as pessoas que têm determinadas fraquezas, e nessas fraquezas nós vamos atuar para que eles sejam do nosso lado, ou seja, eles se percam e se perdendo estão do nosso lado. Nós vamos usá-lo como escravos, que é isso que em geral o que acontece. E aqui é importante entender um pouquinho uma coisa, que nós nem falamos na aula, mas vamos falar aqui agora. Quando fala liga-se aos homens de caráter fraco, existem algumas questões importantes. Todos nós somos espíritos ainda de um grau inferior, com muitas dificuldades, muitos vícios, muitas dependências, quer dizer, somos espíritos ainda imperfeitos. E por sermos imperfeitos, nós temos muitos vícios ainda dentro de nós, muitas dificuldades. Mas sempre existe aquilo que é mais forte, que é o vício ou a característica mais forte que a gente tem carregado e isso nos atrapalha. Todo mundo tem isso, alguns já venceram, mas a maioria ainda tem nesse nível que nós estamos. E esses espíritos usam isso. Qual o núcleo, qual o centro mais importante de fraqueza dessa pessoa? É isso aqui. Ah, isso aqui, então nós vamos atuar aqui. E aí a pessoa começa a perceber, se eles estão atuando, que algumas coisas que ela tem dentro dela, aquela pessoa que tinha vencido, que não acontecia mais, começa a aparecer com muita força. Começa a aparecer assim, de situações que não tem nada a ver, uma coisa puxa a outra, isso pode acontecer. Então a gente tem que ficar muito atento. E para essas situações é a prece, é o estudo, é perseverança, né? Aí falou dos desencarnados, quando espíritos, né? Agora, quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. Então, aqui é muito forte, né? É um viés muito forte, é uma tinta muito carregada. Quando encarnado, ele se envolve com todo tipo de vício, paixão, degradação, morte, assassinato, roubo e vício de todo tipo. Fazem o mal por prazer. Então, você veja, aqui são os vieses desse nível. Na maioria das vezes, sem motivo e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. Então, vamos entender, né? Quase sempre escolhe suas vítimas entre as pessoas honestas. Por que será? Por que eles escolhem as pessoas honestas? Olha, porque eles querem crescer o seu rebanho, crescer os seus grupos, né? Então eles vão tentar puxar pessoas para trás, né? Comentários do Miramês. Bom, lendo isso aqui, gente, a gente já entende que alguma coisinha que está aqui pode ainda estar dentro da gente, mas isso não significa que nós somos dessa classe. Vamos em frente. Comentários de Miramês. A classificação dos espíritos é infinita. Então ele está dizendo aqui, é infinito, isso aqui é só uma questão pedagógica. Vamos falar sobre os espíritos impuros, nos quais podemos identificar fraquezas no que tange ao convívio com os outros seus próprios irmãos. A Terra está cheia de espíritos dessa classe, pois nela predomina sempre o mal. Olha, vocês estão entendendo o que o Miramês está falando? A Terra está cheia de espíritos dessa classe. Olha que situação crítica nossa. Pois nela predomina sempre o mal, por existirem mais espíritos impuros que espíritos elevados. Quando você lê isso e você olha para a Terra que a gente vive, olha as coisas que acontecem, você percebe isso. As pessoas matam. Você vê as guerras, matam criança, matam velho, vai matando, não querem saber, né? As pessoas matam por qualquer discussão, no trânsito, na rua.
Então, isso aí a gente percebe. E a gente tem que rezar muito para a gente passar sempre ao lado dessas coisas, que isso não nos afete e a gente não entre numa situação desse tipo. Entre mentes, os que já têm o costume de trabalhar dentro de si mesmo devem continuar nesse exercício, por não existir outro caminho para a libertação. Então, ele está dando recado. Se nós temos o costume de buscar fazer o bem, ou tentar fazer o bem, se a gente tem o costume de olhar as nossas dificuldades, os nossos vícios, e tentar consertar, corrigir, fazer um esforço, ele está dizendo, continue com o esforço. Esse esforço, no momento que nós estamos vivendo de transição planetária, é fundamental, porque não existe outro caminho, ele diz aqui, para a libertação dessa escravidão, que é ter ainda isso tudo, às vezes, dentro da gente, de uma forma ou de outra. Então, esses são os espíritos da última classe. Depois você tem a nona classe, os levianos. A palavra leviano a gente entende, né, como pessoas ou espíritos que são levianos, que fazem brincadeira, só vive gozando a vida, só vive fazendo coisas ridículas, ou que fazem também um pouco do mal, são irrefletidos, maliciosos, principalmente a malícia, né? Então, vamos ver o que diz aqui. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. A tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Então, aquela pessoa que se comunica e fala tudo, sabe de tudo, e é malicioso, não reflete nas coisas, não faz reflexões, aqui tem um problema. Aqui tem um problema. A palavra irrefletido é comum. Nós tomamos partido das coisas na vida. Escolho um ou escolho o outro. Isso tudo é comum no dia a dia da nossa vida. E existem coisas que você pode escolher. Escolher uma camisa preta em vez da branca. Isso não muda nada. Mas, às vezes, você escolhe coisas que vai afetar a sua vida e a vida de outras pessoas. Se você é uma pessoa irrefletida, e eu vou dizer que a maioria dos seres humanos desse planeta são irrefletidos, não fazem reflexões, não analisa fatos para tomar decisão, né, porque não desenvolveu o discernimento, a gente já falou disso também. Então, existe um pouquinho disso dentro da gente? Existe. Mas a gente pode não ser malicioso, não ser sobreteiro, não ficar tentando responder. Pode ser, tem de tudo, né? Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. Aqui já pegou mais pesado, né? Então, a gente já pode dizer assim, ó, uma boa parte já escapa disso aqui, né? Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Então, aqui está falando o seguinte, olha, existe muitos desencarnados nessa situação. Ok, os espíritos superiores usam esses espíritos para que façam coisas, né, que precisam ser feitas e que são coisas muito materiais, né? É um processo de mistificação, o que for. Né? Então, eles vão usar esses espíritos no sentido de, além de ajudá-los em alguma coisa, fazer coisas que os espíritos superiores não vão fazer, não é necessário eles fazerem. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam, como fazendo com os nossos servidores, está aí, né? Em suas comunicações com os homens, a linguagem que se serve é muitas vezes espirituosa e alegre, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia que por maldade. Então, vocês percebem que nesse nível já não é tanta maldade, tem malícia, mas é um espírito ainda bastante inferior, mas que já não está grudado naquele primeiro que nós falamos lá, que são os espíritos do mal, né? Maldosos, né? Vamos ver o que o Miramês fala para a gente? Comentários de Miramês. É interessante analisar o que o espírito faz, fala ou escreve. Isso é fundamental. Não se pode esconder toda uma personalidade durante muito tempo, por mais que se queira. Os espíritos levianos são profundamente maliciosos e sentem prazer nas suas leviandades. Respondem a tudo, sem pensar no que estão respondendo. Eles não têm interesse em falar a verdade, e sim alimentar a vaidade de tudo saber. Os espíritas, principalmente os médiuns, devem se instruir e, sem perda de tempo, se educar. Sem essas duas forças, eles não saem do engano e são cortejados por espíritos levianos. Gente, aí, está vendo aqui o problema? A nossa vaidade é o nosso escolho maior dentro da mediunidade. A vaidade é o maior escolho do médium dentro da mediunidade. Por quê? Porque pega um espírito desse
que tem uma certa condição mental ali, vai enganar esse médio e vai levando ele para um buraco, e ele vai feliz da vida achando que ele é o bambambam. Bam, bam. É isso que ele está dizendo para nós aqui. É importante a gente compreender. Esses são os levianos, da 9ª classe. Vamos para a 8ª classe? Espíritos pseudo-sábios. Já está mudando, vocês veem que vai tendo uma certa gradação. Aqui já tem conhecimento, né? Dispõe de conhecimentos bastante amplos, porém, crê saber mais do que realmente sabe. Então, a vaidade é muito forte nele ainda, né? Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, através dos quais penetram a presunção, orgulho, ciúme e obstinação de que ainda não puderam despir-se. Olha o que ele está falando que é interessante aqui. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos. Essa frase, gente, é uma frase que a gente deve estar muito atento, porque no dia de hoje, no mundo que a gente observa aí, é exatamente isso que acontece. Você quer enganar alguém, não fala só erro, fala a verdade. Então você põe uma verdade, ele aceita, ele já ficou do teu lado, depois você vai colocando os erros e ele vai entrando nessa. Então um pseudo-sábio pode chegar, por exemplo, numa reunião mediúnica e falar coisas interessantes, porque ele tem um bom conhecimento, e vai falando, vai levando, daqui a pouco está tomado, ele percebe que está tomado, aí ele abre todo, escancara, vamos dizer assim, tudo aquilo que ele acha que ele sabe que ele não sabe, e pode criar uma confusão muito grande. Comentários de Miramês. Essa classe de espíritos comumente dá a impressão de tudo saber. Esse é o primeiro problema. São espíritos orgulhosos, que ainda não se despiram das intenções de grandeza e se revestem de muita vaidade. Falam muita coisa sem conhecimento e sem profundidade. Esses espíritos são os mesmos falsos profetas que o Evangelho lembra com veemência, pedindo para que não nos deixemos ser iludidos por tais. Os pseudo-sábios de agora são os sábios de amanhã. Somente o tempo, pelas bênçãos de Deus, pode transformá-los em espíritos integrados à verdade. Ok, é pseudo-sábios. Vai se tornar o sábio de amanhã? Claro, essa é uma ordem natural. Só que o pseudo desaparece, vira só sábio, né? Ele percebe o orgulho. Porque se ele não perceber o orgulho e a vaidade naquilo que ele faz, ele vai ser sempre pseudo-sábio. Quando ele descobrir que ele pode não ser vaidoso, que ele não deve ser orgulhoso, e trabalhar isso e conseguir vencer isso, ele vira um sábio, né? Vira um sábio. Vamos lá. 7ª classe. Espíritos neutros. Espíritos neutros, todos nós passamos por essas classes, né? Por essas classes e ordem, né? Espíritos neutros, nem bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazer o mal. Então, o que é isso, né, gente? É uma coisa complicada, né? Eu falei na aula, relembrei na aula uma história que a gente já contou, do homem que estava em cima do muro, né? E de um lado era o céu e do outro lado era o inferno, né? E o anjo do lado do céu falando com ele muito, desce, vem para cá, explicando, falando, explicando. E o homem olhou aquilo tudo, olhou para o lado do inferno, não viu nada, viu só um ser lá, né? Falou assim, mas ele está fazendo maior propaganda aqui e tal, e você não fala nada? Aí o homem falou assim, não, é que em cima do muro já é meu, né? Então, assim, se você não faz o bem nem o mal, você está em cima do muro é mal. Não tem como. É como assim, se você não faz o bem, você está fazendo o mal? Está lá no Kardec, eu acho que questão 742, alguma coisa assim, que ele diz. Se eu não fizer mal nenhum, eu já estou mais ou menos garantido no mundo espiritual? A pergunta é mais ou menos assim. Eles dizem, não, se você não fez o bem, então o bem que você não fez pode ser que desencadeou um mal para alguém. Isso é muito complexo, viu, gente? Isso é importante. Pendem tanto para um como para o outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne a moral, quer no que toca a inteligência. Então, assim, é um ser que não é inteligente, não tem uma moral, vou para um lado, Maria vai com as outras, né? Mais ou menos assim. Apega-se às coisas desse mundo, de cujas grosserias, alegrias sentem saudades. Então, são apegadas às coisas materiais, às festanças, às bebedeiras, essas coisas, aos prazeres, às diversões. Comentários de Miramês.
Não é muito difícil conhecer-se os espíritos, indiferentes ou neutros. Pelas suas atividades, pelo que falam, dá para se notar o que eles são. O mundo físico está cheio desses espíritos em todas as nações. São almas que ainda não acordaram para os valores espirituais. Então, muito simples, né? Essa classe de espíritos carece de apoio constante através de exemplo de bondade e de amor dos que já passaram por eles e se encontram na dianteira. Isso aqui é um recado importante para todos nós, né? Olhar uma situação dessa e apoiar, e ajudar, e tentar esclarecer. Os espíritos neutros, dos quais nos fala o livro dos espíritos, são os mesmos indiferentes. A frieza deles esfria o amor e a caridade dos iniciantes da verdade. Então, deveria ser o contrário. Os iniciantes deveriam influenciá-los, eles acabam influenciando os iniciantes. E aí a gente tem que ficar, né, muito esperto, muito atento às companhias, às pessoas com quem a gente convive, se a gente está sendo influenciado por pessoas, se a gente ajuda a influenciar, e que nível que isso acontece, que tipo de influência existe. Isso é fundamental. Vamos lá. Sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. Aqui está muito voltado para desencarnados, mas tem a ver também com encarnado. Vamos lá. Esses espíritos não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Então, está dizendo, não é uma classe específica, pode caber em todas. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimentos, deslocamento normal de corpos sólidos, agitação no ar, etc. Vocês percebem isso aqui? Quando a gente teve lá, na época da França, lá, as mesas girantes, as pancadas e tudo isso, lá das irmãs Fox, toda essa coisa, quem foi lá fazer isso? Foi o espírito superior? Não. Foi espíritos que os espíritos superiores coordenavam para fazer as atividades de efeitos físicos, porque tinha médio de efeitos físicos, os espíritos estavam lá. Reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, quando denotam caráter intencional e inteligente. No caso das mesas girantes. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário como atribuições dos subalternos, mais apto para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam útil as manifestações desse gênero, lançam mão desses últimos como seus auxiliares. Então, aqui acho que fica claro. Eles estão nessa classe, mas eles não são muito específicos dessa classe, pode estar em outras também, que vocês viram que lá atrás também falou de situações que os espíritos são usados pelos espíritos superiores para alguma atividade. Então, se mistura um pouco. Comentários de Miramês. Esses espíritos estão se movimentando em muitas classes, por estarem em transição. Agitam em várias frequências da vida e costumam perturbar até os animais. Não é só, né? O gato, o cachorro que se assusta com alguma coisa, pode ser algum espírito que faz ali um movimento físico e assusta por graça, por alguma razão. Alteram, de certa forma, as suas próprias consciências, sem saberem que no futuro irão responder por suas inconveniências. Participam de quase todas as discussões e brigas, sem analisar o que possa acontecer. Quer dizer, eles influenciam. Não gostam de silêncio e certamente repudiam a oração e as conversações evangélicas. Armas poderosas daqueles que já despertaram para a verdade. Então, o que ele está dizendo aqui? A oração e as conversações espiritualizadas são armas que repudiam esses espíritos, né? Então, é aqui terminando a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Aqui chegamos na segunda ordem. Então, só antes de chegar na segunda ordem, só dizendo o seguinte, gente, olha, nós nesse mundo de expiação, vocês viram várias vezes o Miramês falando, são muitos, a maior parte, a grande quantidade, a grande massa de espíritos que estão no planeta Terra, espíritos de expiação e provas, são espíritos imperfeitos, estão embaixo mesmo. Bons espíritos são os missionários, aqueles que vêm protetores para ajudar, é uma quantidade pequena. A grande maioria de nós está se esforçando, né? Quais são as características gerais da segunda ordem? Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que tem alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria, outros a bondade. Compreende Deus e o infinito, são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une é a fonte de inefável ventura.
Não tem inveja, remorsos ou mais paixões, que atormentam os espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, quando encarnados são bondosos, benevolentes com seus semelhantes, fazem o bem pelo bem. Bom, quando a gente olha as características gerais, vocês vão entender que tem duas coisas importantes aqui. Tem várias questões, várias características aqui dentro que você pode até dizer, alguma dessas eu tenho num nível menor, mas eu estou conseguindo fazer alguma coisa, eu ajudo as pessoas, eu fico feliz quando as pessoas se dão bem, eu agradeço a Deus pelas coisas que tem. Então você entende a migração, como vai aos poucos? Mas tem coisas aqui que a gente sabe, compreende Deus infinito. Não, isso aí deve ser um nível de característica lá de cima. Porque se você pensar na segunda ordem, ela tem várias classes. Então tem as classes também que vão subindo o nível de compreensão. E aqui é características gerais. Então vamos entender as classes que vai dividindo isso tudo em pedaços para quem já chegou lá ou quem não chegou. Comentários de Miramês. Esses espíritos fazem parte de uma categoria que mais se preocupa com o bem, usando de todas as forças e recursos para ajudar os outros. Bem forte, né? Arrependem sinceramente quando erra e reflete. Isso pode ser que a gente faça parte da gente, por muito tempo, sobre as faltas por ele cometidas, esforçando-se para repará-las. Isso é uma coisa importante. Já esqueceu o orgulho e o egoísmo, embora surja por vezes em seu íntimo dúvidas quanto ao próprio comportamento. Vocês percebem que aqui existe lá, está um pouco cá, mas são, vamos falar assim, se você pensar num planeta de regeneração, você vai ter uma mistura, mas você vai ter esse lado de espíritos bons muito mais forte para puxar as pessoas. Quer dizer, o cabo de guerra muda a força, né? Muda a força, porque no planeta de dispersão em provas que nós estamos, é diferente. O mal sobrepuja o bem. Aqui não, né? Vamos lá, então, para as classes. Quinta classe, espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Então, o que é isso? Espíritos bons, pessoas boas, que fazem o bem, ajudam as pessoas, gostam de ajudar, gostam de servir, tudo isso. Mas o conhecimento intelectual é precário, porque ele desenvolveu esse lado da bondade, da moral, né? Então ele vai ter uma dificuldade no processo, quando ele chegar para outro nível, vai ser exigido dele aquilo que ele não tem. Porque se você pegar no Kardec, você vai ver o que engendra o desenvolvimento moral é o intelectual. Então a pessoa precisa desenvolver o intelectual para depois desenvolver o moral de uma forma correta, com menos equívocos. O problema todo, né, é que quando você desenvolve o intelectual, você acaba caindo no orgulho e no egoísmo mais forte. Então percebe que você tem aí umas armadilhas no processo, são armadilhas da nossa mente mesmo. Mas vamos pensar que são os espíritos benévolos que já estão na segunda ordem. E depois, comentários do Miramês. Alcançar em profundidade conhecimento moral e adquirir a força de vivê-los em todos os momentos. Na verdade, não podemos viver sem amor. No entanto, é indispensável que tenhamos sabedoria para conhecer o próprio amor e seus fundamentos. Deus é equilíbrio universal. Se ele é amor, como afirma o apóstolo João, é também saber. Percebe? O Miramês está falando o que eu falei com outras palavras. Desenvolveu, né, a questão moral, ok, desenvolveu a questão moral. Mas não pode só isso, ele vai ter que fazer a outra parte. Os espíritos benevolentes fecham os olhos à razão e muitos poucos usam o raciocínio para não contrariar seus sentimentos de fraternidade. Mas o tempo a todos educa e nos transcorre dos erros, a própria vida irá lhe mostrando o que deve ser feito e eles passarão a entender que a melhor parte é educar e instruir. Mesmo que para tal, passe por alguns desgostos com aqueles que o acompanham. Ninguém agrada a todos, porque nem o Mestre Jesus o pretendeu. Então, o Miramês está dando um enfoque, mostrando, olha, tudo bem, é um espírito da segunda ordem, são bons, são benévolos, ajudam as pessoas, está ok. Mas a evolução espiritual não é só isso. A evolução espiritual existe o quê? Existe intelectualidade, existe sabedoria, existe inteligência. Sem isso, o espírito não progride, né? E não chega lá também sem moral, entende? São as duas coisas. Vamos lá. Classe
Quarta, espíritos de ciência. Espíritos de ciência, que são considerados espíritos bons, distinguem-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Percebe? Olha que interessante. Aqui já tem um conhecimento avançado. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, a gente vai dizer assim, então, mas eles podem fazer o mal? Não. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominado por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Entendeu? Então, ele já está... já passou daquela situação de imperfeição, ele não vai voltar para lá. Ele já tem um nível de compreensão da vida, de moralidade, que ele já tem, e já passou por isso, e ele, então, ele se preocupa mais com a ciência, porque é do cunho dele, da vivência dele, e ele é importante na economia do universo. Né? Vamos lá. Uma hora vai juntar as duas coisas, né? Comentários do Miramês. Os espíritos sábios possuem amplos conhecimentos, entretanto, dedicam-se mais à ciência do que ao desenvolvimento moral, utilizando seus conhecimentos científicos sempre no sentido prático. São espíritos já desligados da matéria, que, quando encarnados, dão exemplo de serenidade em todos os aspectos da vida, amando as criaturas pelo prazer de amar. Percebe só a questão? Só a ciência? Não, olha isso. Ele já venceu outras coisas. Conhecemos-los pela amplitude de seus conhecimentos e pelo prazer que tem de disseminá-los, ao contrário dos espíritos egoístas que escondem tudo que aprende por vaidade. Acham que a moral se amolda ao tempo e é consequência da sabedoria. Quase sempre não pertence a grupos religiosos e não gosta de ler livros de tais fontes. Então, percebe? Ele entende que a própria sabedoria vai ajudar o processo moral. E ele não está errado no que ele está falando, porque no próprio Kardec fala, a própria intelectualidade vai engendrar um aspecto moral. Por quê? Porque existe uma coisa entre a intelectualidade e a moral que se chama o quê? Discernimento. Quando a criatura desenvolve o discernimento, e o que é o discernimento? É uma ferramenta da razão de um nível muito evoluído, muito avançado. Porque o discernimento é uma parte da razão que puxa a inteligência, não é intelectualidade, é inteligência. Inteligência é o quê? É escolher o que é certo, justo e bom e fazer. Entende como que as coisas são? Então, eles aqui já alcançaram isso. Apesar de estar envolvido muito na área do conhecimento, já alcançaram isso. Vamos lá. Aqui já vem espíritos de sabedoria. É diferente de sábio e de conhecimento. Ele já agregou todas as outras coisas que estão nos outros anteriores, estão aqui. As qualidades morais da ordem mais elevada são os que os caracterizam. Pronto. Qualidade moral de ordem mais elevada é característica desses espíritos. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Esses são os de sabedoria. Tem a qualidade moral e tem a capacidade intelectual para fazer juízo reto sobre as coisas e os homens. Vamos mais um pouco. Comentários do Miramês. Os espíritos de sabedoria são dotados de autoconhecimento moral e não ficam apenas na teoria, porém vivem esse conhecimento que manifesta em suas atitudes. A escada evolutiva da alma é enorme. O espírito vai ascendendo em direção à luz e a sua filosofia maior é o trabalho, aquele que nunca esquece a honestidade, o amor e a caridade. O espírito de sabedoria já não tem certas ligações no mundo físico e já se livrou de paixões inferiores. Alimenta uma força poderosa no coração, o amor, e sente fraternidade por todos os povos, como se saísse de dentro de si uma chuva de bênçãos, sem nenhuma exigência, por não fazer trocas no mundo que vive. Além do desenvolvimento moral, eles têm muita capacidade intelectual e desejam que os homens avancem no conhecimento. No entanto, empenham-se para que esse conhecimento seja usado a serviço da caridade e do amor. Percebe o nível que está aqui? Conhecimento e moral elevado. Conhecimento e moral elevado. E você vê o que ele fala aqui, que interessante? Ele fala assim, olha só essa frase aqui, alimenta uma força poderosa no coração, o amor, e sente fraternidade por todos os povos, como se saísse de dentro de si uma chuva de bênçãos, sem nenhuma exigência, olha só, por não fazer trocas no mundo que vive. Percebe? Chegou no nível
que não está esperando alguém devolver alguma coisa para ele. Eu vou ser bom que o outro vai ser bom comigo. Não existe isso. A bondade, né, o amor, a moral, ela é porque é. Ela já é a paz de consciência, já é a luz que o Espírito desenvolve. Não precisa de ter troca, de esperar algo de alguém. Né? Isso é uma coisa linda, né? E aí chega onde? Chega no último nível dos espíritos bons. O último nível. Vocês veem que vai subindo a gradação. Aqui chegou, qual é esse nível? Espíritos superiores. Este em si reúne a ciência, a sabedoria e a bondade. Pronto, esses reúne tudo. Né? Reúne tudo no mais alto nível. A linguagem que empregam só respira benevolência. É invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Então, de Jesus está um pouco acima disso, mas é mais ou menos por aí. Né? Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos dar as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunique-se de bom grado com os que procuram de boa vontade, de boa fé, a verdade, e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Então, eles se comunicam. Mas percebe que tem uma questão? Boa fé e verdade, cuja alma já está desprendida das coisas da terra, né? Não é o nosso caso. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que são desviados da prática do bem por influência da matéria. Comentários do Miramês. Os espíritos superiores reúnem em si qualidades incalculáveis, que passam despercebidas pelos homens. Eles são conhecedores de muita ciência, sabedoria e bondade. Compreendem na profundidade as leis de Deus. As leis que a gente nem conhece, né, gente? Quando fala as leis de Deus, as leis que a gente fala, tem outras que a gente nem sabe, né? E não somente compreendem, mas vivem essas leis. Suas ligações com a Terra já transcendem aos laços de família, de grupos sociais ou de simples amizades convencionais. Raramente reencarnam na Terra. São missionários da luz maior e têm no amor a sua segurança. Vocês percebem que é interessante? Na medida que você vai lendo, você vai pensando, vai tentando imaginar, chega uma hora que você não consegue mais imaginar muita coisa. Até uns 2 níveis abaixo, a gente imagina. Vai chegando aqui, você já começa a ter dificuldade, porque tem coisas que estão fora da nossa alçada de conhecimento, de compreensão. Né? Vamos um pouquinho. Aqui vem o quê? Os espíritos puros, a primeira ordem e classe única. Né? Não tem mais de uma classe, é espírito puro. Porque aí ele colocou didaticamente que aqui seria o último nível. Mas vocês percebem que o Miramês toda hora fala é infinito, é inumerável, porque isso aqui é didático. Mas as classes, elas vão se espalhando, são níveis e mais níveis, né, que existem. Vamos lá. Nenhuma influência da matéria, nenhuma. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Aqui a gente está falando de Jesus, e a gente entende que Jesus não tinha nenhuma influência da matéria, e para ele encarnar aqui, imagina a situação de ter um corpo físico. E a gente tem histórias que nos falam de adaptação demorada, de nível em nível em adaptação, até chegar a uma capacidade de colocar o seu próprio espírito numa condição em que sofreria menos influência possível da matéria, um alinhamento. E mesmo assim a gente tem notícias que Jesus no Getsemane, na hora da prece, ele suou, transpirou sangue. Tal o nível de espiritualidade na hora da prece que ele elevou tanto, aquela elevação criou um processo difícil para o corpo, porque é um corpo físico igual ao nosso. Né? Igual ao nosso. Comentários de Miramês. Aqui vamos falar da ordem dos espíritos puros, almas que já passaram por todas as escalas, que já subiram a escada de Jacó e gozam da felicidade sem mácula, da tranquilidade de consciência imperturbável. Aqui tem uma coisa interessante no livro Maria de Nazaré, Jesus fala isso, né? Fala da felicidade, ele fala que quando você tiver todo o dever cumprido da melhor forma, você vai começar a sentir uma certa felicidade. Mas se você seguir um nível acima
e você começar a fazer isso constantemente e gerar dentro da sua consciência uma tranquilidade enorme, você está numa paz de felicidade e harmonia. Olha só. Não estão sujeitos mais à reencarnação na Terra, entretanto, se porventura algum deles tiver que vir, animar um corpo físico por vontade do Criador, está sempre disposto a cumprir a vontade de Deus. Olha lá, o Cristo foi um desses que pisou na Terra, por misericórdia do Pai Celestial, cuja filosofia espiritual confundiu até os mais sábios de sua época, por mostrar e viver conceitos nunca antes vistos e vividos. E nós matamos ele. Né? É assim que nós somos. Não há divisões, classe única. E aqui vamos lá, na primeira classe única, né, que vai só detalhar um pouco o que estava escrito ali. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Essa questão da pureza e da impureza é muito importante, né, porque não é só da matéria, tem a impureza, né, a impureza mesmo. E o espírito se torna feliz na medida em que ele vai para onde? Vai seguindo as leis divinas, ou seja, é a pureza. E ele se torna impuro quando ele está afastado das leis divinas, que é a impureza, é o nosso caso, espíritos impuros, né? Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer prova nem expiações. Gozo de inalterável felicidade, porque não se acha submetido às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é de ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Gente, quando a gente lê isso, a nossa cabeça já tem dificuldade de entender. Porque fala assim, olha só, inalterável felicidade porque não se acha submetido às necessidades nem às vicissitudes da vida material. A gente não entende. A nossa cabeça é muito pequena para entender uma coisa grandiosa dessa, que eles estão nos dando essa informação. Mas vale a pena pensar nisso. São os mensageiros e os ministros de Deus cujas ordens executam, para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores. Auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam nas suas missões. Gente, pensa nisso que ele fala aqui. Auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento. Então, Jesus, lá daquele nível, olha ali ao vermelho, olha embaixo, ele veio na Terra. Para nós, espíritos inferiores, imperfeitos, espíritos revoltados, espíritos violentos, maldosos. Ele veio. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Mas ele sabia também o que o Evangelho ia fazer no mundo. Olha isso, gente. Isso não é uma coisa assim absurda, uma coisa absurda, de uma bondade, de um amor incomparável. Para a gente isso é muito grande compreender. A gente ainda precisa migrar para algumas classes para cima para a gente compreender melhor essas coisas. Comentário de Miramês. Vamos falar dos espíritos puros, aqueles que gozam de inalterável felicidade, almas já livres de reencarnações, sem nenhum karma para se esgotar, espíritos que já passaram por todas as experiências, por todos os aprendizados, no tocante à compreensão, ao amor e à sabedoria. Gente, é muito para a nossa cabeça. Eles não raciocinam, por não precisarem mais da razão. Isso é coisa linda de eu ver. Porque na filosofia a gente aprende muito isso, né? Que a razão é uma coisa que nós não usamos ainda direito, mas que ela não é o máximo. Existem coisas que estão acima da razão. E olha o Miramês falando isso aqui agora, que coisa linda. Eles sabem. Ainda sabemos pouco da vida íntima desses espíritos, por não faltarem sentidos desenvolvidos no campo da nossa percepção. E é o Miramês falando, hein? Pois é, né? Vamos lá. Bom, e aqui a gente termina a nossa aula, né, 32. A nossa aula 33 começa um novo processo, que é da progressão dos espíritos. Eu tive alguns questionamentos na aula que nós fizemos segunda-feira, e os questionamentos foram respondidos lá. Se algum deles não foi muito bem respondido, vocês mandam pelo WhatsApp. Eu não vou comentar eles aqui, porque não faz muito sentido. E agradecer a todos vocês por participar desse processo de aprendizado. Digo a vocês que eu aprendo muito com isso é muito bom para mim. Eu tenho, junto com a minha esposa aqui, a gente tem feito um trabalho
de estudo, de tentar fazer o melhor, e às vezes não sai o melhor, mas a gente vai na luta buscando, né? Agora mesmo temos que fazer uma gravação aqui só solitário, né? Porque eu mesmo me equivoquei na hora de fechar o processo, mas estamos aí, tá? Eu estou salvando, vou editar e vou enviar para vocês. E muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um abraço.